técnicas de leitura vibracional. Então, o que a gente vai falar hoje, gente? Então, vamos imaginar assim, os seres dimensionais chegaram, né, aqui na Terra, nós estamos aqui, e de repente, o que aconteceu? Nós chegamos com as nossas placas. Então, vamos começar com as placas, né? Chegamos com as nossas placas físicas. E vou até responder uma pergunta que o Rafael me mandou aqui hoje, antes, falando uma pergunta que as pessoas fizeram, que é, peraí, se a gente chegou com as nossas placas físicas, né, em 4004 antes de Cristo, que era o nosso arquivo cósmico, né, a programação da nossa missão, o que aconteceu que hoje é tão difícil da gente acessar essas placas? Se elas são físicas, elas não foram simplesmente guardadas num lugar, a gente vai lá e pega e pronto? Mais ou menos, gente. O que acontece é que as nossas placas, elas são um pedaço da nossa energia, né? E quando nós nos materializamos, né, tomamos um corpo físico na nossa chegada e colocamos essas placas também como algo físico, como uma parte da nossa energia, com uma vibração altamente mais acelerada, que quando entrássemos em contato com esta energia, ela poderia ajudar a nos dar um choque consciencial para que a gente despertasse. Mas o que fizemos? Se fosse só uma pedra, né, algo que a gente transformou numa pedra escrita, se a gente poderia guardá-la em qualquer lugar, fisicamente, depois disso, com o tempo, os anos, outros seres humanos encontrariam essas placas. Poderiam destruí-las, poderiam tentar interagir com elas, e aquelas placas são um efeito de ressonância viva de nós mesmos. Então, o que nós fizemos? Nós chegamos, nos materializamos, né? Materializamos nossa placa com os nossos códigos todos de missão, né? Ali dentro, com a nossa energia ali dentro. E depois nós colocamos como se fosse numa abertura dimensional. Elas ficam guardadas numa galeria, né? E elas podem ficar mais ou menos físicas. Tem pessoas que, quando foram acessar suas placas, no início, elas vieram como se fosse através de um portal, nesse caso, e chegaram ainda molinhas, ainda não estavam físicas. E aí a pessoa teve que esperar para poder segurar na placa, porque ela ainda estava mole, parecia uma gelatina, e depois ela ficou ali um tempo e ela foi tomando forma, né? No meu caso, teve uma placa que, na hora que eu fui pegar, não tinha código nenhum. Quando eu segurei com a mão e apertei a placa, que era uma pedra, um monte de códigos começou a acender naquela placa. Então, por causa disso, ela não fica fisicamente acessível, qualquer um que entra acessa. É como se tivesse uma passagem dimensional para o local que elas estão guardadas. É um mecanismo de segurança, né? Porque aquilo é uma parte de cada um de nós. E é cada um que pode acessar a sua placa, né? Então, tem que existir um mecanismo de segurança. Então, como que a gente faz? Então, essas placas, elas trazem a nossa energia. Se elas trazem a nossa energia, elas são um espelho da nossa vibração. Então, imaginem que tem o Otávio aqui, com o corpo físico dele, a mente, pensando, os sentimentos, as emoções, né, as minhas atitudes, e que tudo isso gere um efeito, um campo biomagnético no meu corpo, um fluxo de carga elétrica. Né? E nesse fluxo de carga elétrica, desse campo biomagnético, surge uma emissão desses campos que estão saindo do meu corpo, que é uma consequência dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes, da minha saúde, de tudo que está acontecendo ali. E isso são frequências vibratórias que estão sendo emanadas a partir de mim. E essas frequências vibratórias, segundo a faixa de vibração delas, elas podem ter cores ou sons diferentes, que são apenas representações de frequências. E assim as pessoas veem a aura. Né? Elas falam, a aura colorida, tal cor, assim, tal movimento. Por que as cores? São representações de frequências. Tem pessoas que escutam o som da energia do outro. Né? E segundo o tipo de modulação sonora, ele sabe se a pessoa está irritada, se está mais feliz, está triste, qual é o tipo de frequência vibratória da pessoa. Tem outras que vão enxergar. Então, o campo vibracional e as frequências todo mundo tem, mas a maneira de percebê-los pode ser um pouco diferente. Né? Quando é através da aura, converte as frequências do nosso subconsciente, ele decodifica as frequências que ele está sentindo nas imagens e nas cores que ele tem como referência interna dele. Né? Então, inclusive, pode acontecer de você entrar em contato, por exemplo, com um ser de uma dimensão superior, por exemplo, do sexo feminino,
E se eu for um hindu, eu olhar para aquilo ali, e na hora que eu olhar com a minha vidência, aquilo decodificar e transformar na imagem de uma deusa hindu, por causa da minha crença. Se for um católico, ele pode olhar para essa mesma energia feminina poderosa e ver a imagem de uma Virgem Maria. A frequência por trás é a mesma, mas cada um decodifica, essa decodificação passa pelas crenças e pela decodificação de frequências visual, né? Ou auditiva, ou física no corpo, né? Depende, são várias maneiras de se sentir. Então, uma das maneiras da gente olhar para a frequência vibratória é através das cores da aura, das camadas da aura. São decodificações por faixas de frequência através de cores, né? E movimentos dessas cores. E isso vai tendo um significado. Outra maneira é através das placas. A pessoa ela consegue acessar, nem sempre você precisa de chegar na sua placa fisicamente. Fisicamente você só acessa nos pontos, que são pontos, cavernas, assim, locais de entradas de placas, que tenham aberturas físicas ou dimensionais para você conseguir acessar essas galerias, né, onde tem as placas físicas. Mas é possível você acessar também extrafisicamente essa placa. Você se conecta ali com a sua placa de tal forma que aquilo aparece, se projeta na sua frente, como se fosse uma tela universal, uma tela mental, e você pode ver aqueles códigos. Os mesmos códigos que estão ali na sua placa física. É um acesso, nesse caso, extrafísico. Então você consegue ver esses códigos, e esses códigos também são a tradução, a decodificação de frequências. Isso daí você vai aprendendo a sentir ou vendo esses códigos quando você os vê e você aprende o que eles querem dizer. Da mesma forma que alguém vai ver o campo biomagnético ou bioplasmático, ou aura, que é a mesma coisa, segundo cada escola, e vai ver as cores, o movimento e vai decodificar aquilo. O que quer dizer aquilo? O que quer dizer tal conjunto de cores em tal lugar se movimentando de tal forma, né? Nas placas é a mesma coisa. Você vai olhar um conjunto de códigos, símbolos, e aquilo aí vai te traduzir frequências. O que querem dizer aquelas frequências, né? Então falamos de placa, de aura, né? Aí existe um resumo da sua placa que fica na sua testa. Quando estamos tendo modulações energéticas, trabalhos fortes energéticos de modulação de campo ou interações fortes com outras realidades, muitas vezes quando a gente está tendo mudança energética, na nossa testa também aparece uma luz prata que vai como se fosse um monte de símbolo passando e passando, passando. Está tendo um monte de mudança ali, são os códigos da nossa placa. Mas na nossa testa, nós também encontramos a nossa simbologia. A simbologia é um resuminho, uma codificação vibracional, que é um pequeno resumo do que está na nossa placa, né? Então, nós também conseguimos obter informações da nossa missão, do nosso caminho, da nossa vida, do que a gente tem que fazer, através da simbologia. Mas a simbologia é um resumo bem pequenininho daquilo que está na nossa placa, né? Que é uma grande missão, assim, de muito tempo, até 2028 é que a gente está realizando, e já estamos gerando os próximos códigos do próximo ciclo, né? Das próximas missões, de um ser dimensional. Ok?